Módulo 2, aula 14, NR10. Dispositivo diferencial residual. Para a gente falar de dispositivo diferencial residual, nós vamos tomar a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma estabelece a necessidade de uma proteção adicional ao meio destinado a garantir a proteção contra choques elétricos em algumas situações. Por exemplo, em situações de maior risco de perda ou anulação das medidas normalmente aplicáveis. Em situação de dificuldade no atendimento pleno das condições de segurança associadas a determinada medida de proteção, ou em situações ou locais em que os perigos de choque elétrico são particularmente graves. Mas o que são essas proteções adicionais? Os exemplos de proteção adicional contra choque elétrico são, por exemplo, a equipotencialização suplementar ou o uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade. A equipotencialização suplementar, nós tratamos ela no capítulo de aterramento, porque ela é efetivamente um aterramento. O dispositivo de proteção diferencial residual é o que nós vamos tratar nessa aula agora. Um sistema elétrico, em situações normais, e dependendo do tipo de ligação, a somatória vetorial de correntes entre fase e neutro deve ser zero. Por que somatória vetorial? Porque dentro da elétrica nós não trabalhamos num plano de duas dimensões, nós trabalhamos em multidimensões ou que a gente pode chamar numa situação complexa. Então, por isso que a gente chama de somatória vetorial, porque as correntes e as tensões podem estar até defasadas entre si, no caso circuitos com capacitor, com indutor. E quando a situação está normal, lógico, dependendo do tipo de ligação, a soma dessas correntes, desses condutores ativos, tem que ser zero. No entanto, havendo um desequilíbrio, surgem as chamadas correntes de fuga no circuito elétrico. Essas correntes de fuga de um circuito podem ser geradas por uma falha desse circuito ocasionada por um isolamento de condutor danificado, uma parte metálica encostando num condutor, não na capa isolante, umidade nos eletrodutos ou nas caixinhas, ou uma falha em equipamentos, entre outros. O dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de dispositivos destinados a provocar a abertura de contatos quando ocorre uma corrente de fuga atinge um valor em condições especificadas que provoca o seu desarme, que provoca o desarme desse componente. Então, esse equipamento que identifica essas correntes de circuito, identifica a corrente de fuga ou a corrente diferencial residual, ele é o equipamento adequado para a proteção das pessoas e do circuito. Os dispositivos diferencial residual, ou DDR, ou simplesmente DR, podem ser de várias formas e fabricantes. Aqui na imagem nós temos um circuito bipolar, um dispositivo bipolar e um dispositivo tetrapolar. Bipolar, por exemplo, você vai ligar uma fase e um neutro, que são os condutores ativos do teu circuito. Quando você faz a proteção com disjuntor, normalmente você não protege o neutro, mas nesse tipo de instalação para o DR é necessário que você faça o seccionamento da fase e do neutro, ou seja, de todos os circuitos ativos do sistema. Por quê? Como funciona um sistema? Nós falamos de fase e neutro, então nessa figura que a gente está vendo aqui, nós vemos uma alimentação de fase e de neutro, que passa através de um dispositivo, que é essa caixinha que a gente está identificando aqui, que tem um elemento para abertura de contato C e tem um elemento L, que nada mais é do que uma bobina, um indutor,
que vai estar fazendo o que a gente chamou lá da soma vetorial. Então, enquanto eu tiver aqui uma soma vetorial e com o valor zero, eu vou estar numa situação em que isso daqui vai estar ligado. Se houver uma fuga para a Terra, eu deixo de ter a situação de equilíbrio medida por essa bobina, consequentemente, esses contatos vão estar abrindo. Exemplos de DR. Então, o dispositivo diferencial residual que nós estamos falando. Essa é uma forma de DR. Um dispositivo interruptor diferencial residual. Disjuntor ou tomada com proteção diferencial residual incorporada. Blocos e módulos de proteção diferencial residual acopláveis a disjuntor. Relés e transformadores de corrente que podem se associar a disjuntores. Então, o dispositivo diferencial residual, o mais normal de se encontrar para baixa tensão e para correntes baixas, são desse tipo. Mas para altas correntes, você precisa fazer uma associação de outros elementos. De acordo com a norma NBR 5410, é obrigatório o uso de DR de alta sensibilidade, ou seja, que identifique fugas acima de 30 mA em circuitos de banheiro, copa-cozinha, cozinha, lavanderia, áreas de serviço, garagens e locais que contenham chuveiro. Veja que aqui ele não está falando só de residência, ele está falando em instalações que contenham cozinha, instalações que contenham chuveiro, todos eles têm que ter um DR. Também é obrigatória a instalação do DR em tomadas de corrente situadas em todas as áreas externas. Em tomadas de corrente situadas nas áreas internas, mas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior da instalação. Em todos os locais molhados de uso normal e sujeitos a lavagens. O DR é um equipamento fundamental para a proteção. Então, muitas instalações ainda não possuem DR. As tomadas de 3 pinos que foram planejadas com o propósito de ter a instalação do DR, embora uma tomada de 2 pinos também permita a instalação do DR. É fundamental que no dia a dia, avaliando as instalações, a gente cheque o DR, cheque a instalação de DR e onde precisa ser instalado. Uma dica: quando a gente fala de um dispositivo diferencial residual, nós não podemos, por exemplo, instalar esse dispositivo naqueles chuveiros que não têm blindagem. Por quê? Naquele tipo de chuveiro, a água entra em contato direto com a resistência que está conduzindo a corrente elétrica. E ocorre fuga, porque a água é um ótimo condutor de energia. Então, DR e chuveiro sem blindagem e resistência não combina. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se for levado ao pé da letra, como deve ser na NBR 5410 e para o nosso dia a dia NR10, chuveiros instalados em casa, comércio, indústria, que não tenham sua blindagem de resistência, são proibidos. Pessoal, com isso a gente termina uma informação sobre um DR. É uma informação básica, ressalta a importância de que o DR de alta sensibilidade é um equipamento que vai sentir fuga acima de 30 mA, corrente muitíssimo baixa, mas que nós sabemos que a partir desse valor, a corrente elétrica circulando pelo corpo humano, ela provoca uma série de danos e, dependendo da intensidade, pode levar à morte. Então, o DR tem essa função principal. O DR de alta sensibilidade, ele tem a função de proteger as pessoas contra o choque elétrico. Boa sorte nos testes e nos vemos na próxima aula.